Eu tenho um assunto que é muito polêmico, mas eu realmente queria tratar com vocês porque eu acho importante, porque vocês dois estão juntos também. Mas é a parada do racismo reverso, tá ligado? Eu sou muito criticado por falar que é possível existir uma comunidade de pessoas que têm um pensamento racista contra pessoas brancas. Qual que é a visão aí de vocês dois sobre isso? Então, o racismo reverso não existe por conta. Você pode racializar uma pessoa branca, mas isso não tem precedente na história. Saca só, em 1906, um pigmeu foi colocado numa jaula lá no zoológico humano dos Estados Unidos. E ele foi colocado junto com o macaco porque a ciência queria provar que os negros africanos são mais parecidos com macacos. Foi criada toda uma ciência que é a frenologia a partir daí, e até 1956 se tinha zoológicos que prendiam negros na Bélgica para fazer essa comparação. E essa construção racista nunca existiu com pessoas brancas. É ruim de toda maneira discriminar uma pessoa branca, posso ofender uma pessoa branca, isso também vai ser imoral, mas como fenômeno social, não seria um racismo que foi construído no último século, tá ligado? O problema assim, dessa coisa é que assim, o nunca é assim, a gente não sabe. Então, por exemplo, eu não sei se na época da opulência africana, porque nós tivemos uma África pujante no passado, se eles não tinham brancos escravizados em jaulas lá sendo apresentados para os outros. A gente não sabe. Então, tudo isso, claro, isso surge no momento que tem foto, que tem registro escrito e tal, então aqui... E a maneira como a sociedade está em 2020... Então, e assim, essa coisa do zoológico que o Ale está trazendo é uma coisa que tem foto, isso é chocante. A escravidão colonial tem foto, nós temos foto de gente escravizada, acorrentada e tal. Cheio de marca nas costas. Cheio de marca nas costas, então essa é a novidade do mundo moderno, o registro. Então, quer dizer, o continente africano, que é uma cultura oral, por exemplo, então quer dizer, você não tem, então quer dizer, você não sabe o que acontecia lá quando a África era poderosa como foi no passado, né? No reino de Kush, por exemplo. Então você vê, assim, tem coisa que a gente não sabe. E né? na guerra, a prática de fazer escravos é comum em qualquer ponto da história da humanidade. Sim, né? E não estamos nem questionando esse negócio. Escravidão, o problema é diferente. Escravidão é uma coisa que existia desde que o ser humano deixou de ser caçador-coletor. E a escravidão racial, aquela que vai criar teorias para inferiorizar o negro, isso já vem ali do século XVI, XVII. A novidade é essa, né? Então, quer dizer, a escravidão se racializou, né, por quê? Porque surge, né, no bojo dessa escravidão colonial, surgem as teorias racistas. Entendi. E aí o negócio vai se encontrar, né? Juntou então, a fome com a vontade de comer. O que o Monark... Você me corrige, claro. Eu vou tentar botar palavras na sua boca aqui. O que ele está dizendo que se é possível que haja uma discriminação de qualquer coisa que não seja branco contra um branco. Então, isso é possível, e no dicionário, racismo diz que o racismo é definido como inferiorizar uma outra raça. Então ele está mais atrelado ao significado do racismo etimológico, do que ao significado social, porque na história da sociedade, o racismo presente hoje no mundo, ele é direcionado para outras raças. Não tem, pode ser que exista, como o Paulo falou, uma dinâmica diferente lá na África antes do ano 1300, que foi quando surgiu a primeira escrita ali. Mas, se existiu, isso não impacta na sociedade hoje. O racismo hoje, ele é ligado a essas teorias e essas histórias contadas por europeus do passado. E aí, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem hoje, dizem que o maior índice de racismo é contra os muçulmanos, o Islã, mais até do que, às vezes, em algumas comunidades negras. Então, tudo isso, e tem o racismo contra os asiáticos também. Tiveram leis para impedir imigração de asiáticos e tal. Agora, não tem um histórico de uma construção social contra pessoas brancas no mundo, né? Faz sentido. Aí fica uma questão na minha cabeça que o argumento aqui é, tipo,
a gente entende que é possível um grupo de pessoas que não são brancas ter um preconceito racial com um grupo de pessoas brancas. Mas não é legal chamar isso de racismo, porque não existe um contexto social de um sistema organizado que usava esse tipo de pensamento e para adotar práticas na sociedade. Não pegavam um branco e comparavam com um animal, por exemplo. Mas será que a gente precisa abandonar o racismo, ou o conceito de racismo literal? A gente não pode só entender que existem o racismo literal e o racismo estrutural social que a gente vive hoje? Eu acho que eu não entendi o que você quis dizer. Tipo, por que racismo tá escrito... Por que o conceito de racismo no dicionário tá descrito da forma com que tá descrito, tá ligado? Por que existe esse conceito? Por que existe essa interpretação? Escrito por um europeu, né, por um branco, né, o dicionário Michelis, tá ligado? Então o cara não vai querer dizer que racismo só tem contra pessoas negras. Tudo bem, mas a partir do momento que ele criou isso e virou o staple da sociedade, virou algo que todo mundo está em comum acordo que aquilo significa isso, será que não é meio esquisito a gente punir uma pessoa que lê o dicionário e acredita que aquele conceito tem esse nome? Não, é assim, eu acho que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu acho que não deveria reduzir o conceito a um negócio específico. A gente pode entender que o racismo... Eu acho assim, claro, a gente tem que dizer assim, olha, o racismo contra os negros, ele tem uma origem diferente do racismo em qualquer outra circunstância, por exemplo. Do racismo abstrato. Não, de outras... Por exemplo, os ingleses, que quando colonizaram lá a Índia, também eram racistas em relação aos hindus, né? Os próprios nazistas são racistas aos com indianos, os judeus. ou os nazistas em relação aos judeus. Isso também é racismo no meu modo de ver. Então, o que hoje as pessoas geralmente falam é que pegaram o conceito de racismo e direcionaram especificamente para o racismo contra pessoas negras por causa desse histórico, de ter sido usado, de ter sido criado políticas de Estado, por exemplo, né, de racialização da sociedade pelo Estado e coisa e tal. Então, assim, eu concordo contigo que o conceito não deveria ser politizado, isso. Então, assim, existe aquele. E acho que dá para conviver com o conceito de maneira um pouco mais abrangente, desde que a gente defina do que a gente tá falando quando a gente falar. A forma que eu vejo é assim, existe o racismo como conceito, e na prática, esse conceito a gente se vê mais... Se aplica de outras na raça negra mais vezes. Eu acho que você tá, tipo, racialização é possível com pessoas brancas, a gente pode racializar. Quando eu digo, eu não gosto de alemão por conta dessa característica física dele, isso é racialização. Agora, essa racialização não criou nenhuma dinâmica social. Se eu chamar, por exemplo, um alemão de uma girafa, isso não tem nenhum símbolo no imaginário social. Então, assim, o racismo contra judeus, ele não impactou a construção, a organização social do Brasil. Por isso que no Brasil, a gente foca muito no racismo contra pessoas negras. Mas, assim, de todo modo, o preconceito é imoral. Pode ser preconceito contra gordos, contra pessoas brancas. Eu não sou a favor de nada. Agora, como fenômeno social, só para estudar e no contexto mais acadêmico, a gente prefere orientar esse racismo como um fenômeno só para pessoas negras aqui no país. Morou? É isso. Eu entendo. Mas eu concordo contigo. Acho que dá para conviver. Acho que o conceito é um conceito. Pronto. Racismo é um conceito. Sim, sim. Ou é um pseudo-conceito, porque raça não existe e tal, né? Mas é um pseudo-conceito que foi criado quando se pensou em separar a humanidade em raças, né? E como o Ale falou, então quer dizer, esse conceito... Onde são só diferenças de características, né? Tipo, o meu nariz é diferente do nariz. É o que eu sempre repito, cara, você vai encontrar isso aí, eu já falei disso várias vezes, já escrevi isso várias vezes. Cara, o Aristóteles fala isso na metafísica, né? Que é o assunto dele, essência e propriedade. Quer dizer, você tem a cor, não faz uma diferença de espécie entre negros e brancos. Isso está na metafísica do Aristóteles.
Então, vê que louco, né? Sabia disso há muito tempo já, né? 2.500 anos atrás, o cara já tava falando isso. Não. Não, cor preta e cor branca não dá nenhuma diferença de espécie em relação ao homem preto e ao homem branco. É isso que ele fala. É textual. Não tô nem interpretando. Caralho. A cor preta e a cor branca não diferencia, né, essencialmente o homem preto e o homem branco. Porque não diferencia mesmo, Porque porra. não diferencia. O cara que faz esse tipo de diferença, que faz esse tipo de diferenciação, ele tá tentando obter algum tipo de poder. Exatamente. E apenas Exatamente. isso. É aí que o Ale entra. Então é aí que ele fala, então, quer dizer, a racialização se tornou um modo de exercer o poder. Né? É isso, né, Ale? Exatamente. Tipo, a racialização foi modo que depois da abolição da escravatura, a galera que tentou criar uma organização hierárquica no Brasil. Tanto que o Paulo pode falar isso muito melhor que eu, mas os negros que foram abolicionistas, todos eles eles deveriam ser os heróis do país, eles deveriam ser o próximo presidente do país, mas eles tiveram que sair do país ou foram largados à pobreza.